Olá, meu nome é Rafaela, sou neurologista aqui do Multi-Hospital. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o atendimento inicial de um paciente com suspeita de AVC, né? Nós sabemos que o AVC é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, além da mortalidade, também é uma doença que causa bastante morbidades, né, no paciente e gera um custo gigante para o nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado, né? Então, como minimizar é, as sequelas desse paciente com AVC, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa de um atendimento rápido e eficaz. A nível de UPA, né, do primeiro atendimento, da porta aberta para esse paciente, o nosso papel é, de uma maneira geral, identificar imediatamente um paciente que tenha essa suspeita. Então, a gente tem vários protocolos, vários jeitos de identificar, mas um deles é a sigla FAST, né? Que é Face, Arms, Speech e Time, né? Então, a gente vai avaliar face, assimetria entre os membros, né? Membro superior, membro inferior, a fala, e assim que identificada algum desses fatores, a gente tem que acionar imediatamente é, a emergência. No nosso caso, a referência de AVC, que aqui em Florianópolis é o Hospital Governador Celso Ramos. Então, paciente que chega com uma suspeita de AVC, imediatamente temos que deixar esse paciente monitorizado, né? Eletrocardiograma, monitorização pressórica, monitorização de sinais vitais. Imediatamente também realizar o único exame obrigatório que a gente tem que fazer logo de cara, glicemia capilar, porque muitas vezes a hipoglicemia vai simular aí um AVC, né? Os outros exames são importantes, eletrólitos, hemograma, é importante coletar, mas o paciente não deve esperar esses exames para ser transferido para um hospital de referência, né? Então, um paciente que chega com uma hipoglicemia, é revertida a hipoglicemia, é revertido os déficits, tudo bem. Um paciente que está com uma glicemia normal, a gente não deve esperar os outros exames para investigar outra causa de um déficit focal, né? A gente identificou um déficit focal, a gente tem que monitorizar, ligar para referência, ligar para o SAMU, para a gente poder transferir esse paciente o mais rápido possível, porque esse paciente, num intervalo menor que 4 horas e meia, é um paciente que é candidato a trombólise, né, no caso do AVC isquêmico, e entre 4 horas e meia e 24 horas é um paciente que pode ser candidato à trombectomia, né, trombectomia mecânica, que hoje em dia nós temos aqui no Hospital Governador Celso Ramos. O que não se deve fazer, né, a gente, em hipótese alguma, pode diminuir a pressão desse paciente imediatamente, né? Então, um paciente que tem uma oclusão importante de vasos sanguíneos, vasos arteriais, né? Uma obstrução, por exemplo, de carótida, uma obstrução de artéria cerebral média. Se a gente baixa a pressão muito rápido desse paciente, a gente vai causar um hipofluxo cerebral e vai acabar piorando o déficit desse paciente. Então, um paciente com suspeita de AVC, que a gente não sabe se é isquêmico ou hemorrágico, neste primeiro momento, a gente vai tolerar uma pressão até, no máximo, 220 de sistólica. Passou disso, a gente tem que entrar com medicação para a gente poder controlar, né? Se depois o paciente for candidato a trombólise ou trombectomia, a gente vai usar aí a referência da trombólise da sistólica de 180, né? Mas até que se prove o contrário, a gente não sabe se esse AVC é isquêmico ou hemorrágico, então a gente tem que tolerar uma PA permissiva até que lá no hospital terciário se decida qual a terapia que esse paciente vai seguir. Se vai ser trombólise, se vai ser trombectomia, se vai ser tratamento conservador, se trata de um AVC hemorrágico, se vai ser abordado ou não, né? A gente consegue mensurar a gravidade desse AVC, né? Então, o protocolo FAST é o protocolo para que todo mundo, todo profissional de saúde deve saber. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico. Então, todo mundo tem que saber
identificar uma possibilidade de AVC, né? Para a gente quantificar o quão grave é aquele AVC, a gente usa a escala NIAID, né? A escala NIAID é uma escala que foi feita para a gente poder classificar e ter um prognóstico desse AVC e também decidir se esse paciente vai ser submetido a algum procedimento, né? Então, essa escala vai de 0 até 42 pontos, né? 42 pontos seria a maior pontuação que esse paciente poderia atingir, dificilmente chega nisso, porque um AVC de 42 pontos é um AVC muito grave, né? Mas a gente pode falar que um AVC com IAID menor do que 5, né? É um AVC minor e acima disso já um AVC não minor, então um paciente que pode ser candidato a, a algum procedimento. Então, nessa escala de NIAID, a gente vai avaliar todos os membros, né? Membro superior, membro inferior, vai avaliar fala, vai avaliar grau de consciência, então se o paciente está sonolento, está respondendo, está torporoso, né? Vai avaliar ataxia, né? Então, para a gente tentar nos aproximar de um AVC aí que fale a favor de uma região de tronco cerebral, certo? Vai avaliar a sensibilidade, vai avaliar o olhar conjugado, ou seja, se o paciente consegue completar completamente, consegue terminar completamente a movimentação ocular, né? Então, isso tudo é uma escala que a gente pode fazer de maneira é, muito rápida, é uma escala muito rápida, porque depois que você se acostuma a fazer, você já consegue identificar. Cada item dele pontua de 0 a 4 pontos, né? 4 pontos é o máximo que o paciente pode atingir naquilo que ele está sendo avaliado, e 42 pontos é a quantidade, a pontuação total. Então, todo paciente que pontua um NIAID maior do que 5 é um paciente que está sujeito a realizar algum tipo de procedimento se estiver dentro das respectivas metas de trombólise e trombectomia. Importante falar que o NIAID foi uma escala que foi montada que a gente não avalia a circulação posterior. Então, um red flag muito importante para a gente sempre lembrar é um paciente que tem uma vertigem súbita que não passa de jeito maneira, não passa de jeito nenhum, não passa de com medicação. Esse é o paciente que provavelmente ele tem um AVC cerebelar, mas não pontua, porque a única queixa dele é tontura, às vezes nem ataxia ele tem. Então, todo paciente que tem uma tontura persistente, fica de olho, tenta manejar, não manda para casa, na dúvida, encaminha para referência, que talvez esse paciente, a gente está deixando passar um paciente que está tendo um AVC, mas que no NIAID não pontua quase nada, tá bom? Então, esses são os recados. Glicemia sempre quando chegar uma suspeita de AVC, saber identificar um paciente com sinal de AVC, pontuar o NIAID para a gente poder transferir isso, a responsabilidade, né, nos ajudar em relação ao quão rápido o SAMU vai chegar ali, né? Então, um AVC grave, a gente sabe que eles têm que correr para a gente ir para referência o mais rápido possível, porque tempo é cérebro, né? Então, conseguir passar isso para o médico que está lá na emergência do Celso Ramos e para o médico que está no SAMU, né? Então, resumidamente é isso. Tempo é cérebro, corram, glicemia capilar sempre que chegar, pontuar NIAID, IPA permissiva, até que se prova o contrário. Então, esse é o recado curto que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, fico à disposição para maiores dúvidas sobre os detalhes desse atendimento inicial.